Começando mais um papo na redação, através das redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Hoje estamos recebendo aqui na nossa redação o senhor Rubens Andrade. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. E também a Nancy Alemani, da consultoria Adapta. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. O tema do nosso bate-papo de hoje é a construção do Centro Cultural e Educacional de Araçariguama. Uma obra que, como todos sabem, é importante para a cidade e que vem colaborar com o crescimento e fortalecimento desse setor que não cansa, né, de revelar novos talentos. A gente tem tantos exemplos aí a cada ano de garotos, garotas, né, inclusive o pessoal de produção, direção, né, criação, que faz um trabalho espetacular e que precisa realmente de um espaço adequado para esse tipo de atividade. Como é que surgiu a ideia do Centro Cultural? Como é que o senhor sonhou isso daí? Como é que foi? Acontece o seguinte, que eu trabalhei há muitos anos numa empresa de origem norueguesa. E eu viajava muito, principalmente pela Escandinávia. E nessa convivência de viagens, eu comecei a analisar o comportamento dos países desenvolvidos. E via que tudo baseava-se na cultura e na educação dos povos. E dessa região, eu tive, por exemplo, uma reunião numa cidade de Tampere, no norte da Finlândia, e na ocasião dessa reunião, numa pequena comunidade onde tem a fábrica da Valmet, eu tive presenciando que nas pessoas presentes, nas autoridades, se destacava muito o diretor educacional da cidade. E eu vi quanto que os escandinavos dão importância à educação. Certo. Então, um professor na Escandinávia, ele é mais respeitado politicamente do que outras atividades políticas. Daí eu comecei a pensar por quê e comecei a pesquisar por quê. E daí eu vi que o crescimento desses países é muito fundamentado na educação e na cultura. E eu quis trazer para a minha pequena comunidade de Araçariguama, onde eu fui criado, uma plataforma para que a gente pudesse desenvolver alguma coisa nessa área, nessa plataforma de educação e cultura. Foi onde eu abracei a causa e não tive no começo nenhuma repercussão de ajuda, mas a gente com o tempo foi procurando. O senhor tem ideia quando é que começou? Quando é que o senhor falou assim, vou trabalhar nessa área, eu quero tornar esse meu sonho uma realidade? Isso faz mais ou menos uns 15, 20 anos. E com isso o tempo foi evoluindo e eu fiz algumas propostas à direção municipal de nossa cidade, mas nunca encontrei assim um êxito no que eu estava procurando. O senhor chegou a ser secretário municipal também aqui em Araçariguama? Tive. Eu aceitei a secretaria única e exclusivamente para fazer o plano diretor da cidade. Que, aliás, ainda não aconteceu. Eu não consegui. Daí eu me afastei de ter uma dedicação nessa área e como eu estava voltado, sentindo que Araçariguama precisaria ter uma evolução cultural e educacional, eu abracei unicamente essa causa. E o senhor chegou a levar essa sua ideia, esse seu projeto, para as administrações municipais, né? Passadas. E não tive tanto êxito nessa solicitação. Porém, daí eu apresentei à gestão atual a intenção de que nós fizéssemos um desenvolvimento cultural da cidade
E o nosso dirigente municipal, nosso prefeito, falou, olha, eu preciso de uma força, não um pedido seu, porque eu sou uma pessoa, um cidadão simples da cidade. Eu precisaria ter uma força para que fosse oficializado ao prefeito um pedido de alguma força para que esse pedido meu pudesse prevalecer. Daí o que eu fiz? Eu procurei um grupo de empresários de Araçariguama e pedi a eles que pudesse a gente fazer uma reunião com esse objetivo para a parte cultural da cidade e educacional também. Então, quer dizer, o senhor procurou o setor público e recomendou que buscasse aí um apoio, uma condição, né, de iniciar esse projeto junto à iniciativa privada. Exatamente. Existiria uma força, um poder certo. Para que a representação tivesse peso para que eles abraçassem essa causa. E como é que o senhor teve acesso a esse grupo de empresários? O que acontece é o seguinte, eu conhecendo a Nancy, que já trabalhou de muitos programas aqui no município, e ela estava coordenando a coordenação de um trabalho junto a empresários de Araçariguama para o GIA, Grupo de Indústrias de Empresários de Araçariguama, e nós programamos uma reunião dentro de uma empresa de Araçariguama, a Sistemac, e lá nós acolhemos o prefeito, o presidente da Câmara, para que nós pudéssemos planar a nossa pretensão de fazer alguma coisa para a cultura de Araçariguama. Essa primeira reunião teve um sucesso fantástico, teve a participação já da Casa de Cultura, do secretário levando uma apresentação até cultural, foi muito interessante, e com isso a atual administração, tanto o executivo como o legislativo, abraçou essa causa. Daí a Nancy, que coordena o nosso grupo de empresários, ela começou a fazer um trabalho com profundidade e pesquisas para que isso pudesse tornar-se uma realidade. Certo. Eu queria ouvir um pouco da Nancy. Como é que um empresário recebe um convite desse? Qual é o posicionamento? O que é que ele vê para poder avaliar se compensa, se não compensa, se é isso? Como é que o empresário hoje vê esse tipo de projeto? Bom, primeiro a gente mostra para o empresário, né, as vantagens de ele apoiar, porque o tema é pouco conhecido aqui no município, né? O que tema é esse? É a destinação fiscal. Então, quando a gente começa a explicar que o empresário pode recolher impostos em prol desse projeto local, ele começa a ficar animado, né? Porque ele sabe que o investimento vai ficar aqui no município, vai prestigiar os moradores da cidade, e que muitos deles são trabalhadores, filhos de trabalhadores da indústria. Então, com esse viés, a gente nota que há um casamento perfeito, né? Vontade da comunidade, vontade do empresário e vontade do município. E como o projeto ele é muito grande, não dá para fazer sozinho. Certo. Né? Eu acho que as parcerias são muito bem-vindas. Porém, parceria dá trabalho, né? Porque tem que costurar tudo, cada um tem uma ideia, cada um tem uma cultura, uma formação diferente. E a gente também não é dono do conhecimento. Então, a gente precisa estabelecer uma linha de trabalho que foi muito bem aceita por esses empresários que encabeçaram, em fevereiro de 2022, um memorando, tá? Que levava esse sentimento de querer somar com o município, certo, de querer dar oportunidade para idosos, jovens, toda a comunidade participar através da arte, da cultura e da educação abrangente.
acho que esse tema educação abrangente, ele veio muito no pós-pandemia, né? Ele veio trazer uma compreensão de que educação também se conquista através da arte, da cultura, das manifestações de todas as formas, inclusive trazendo a história junto, o turismo, ou seja, a gente começou a melhorar esse memorando, né, que foi o que o prefeito pediu para o Dr. Rubens, né? Primeiro passo, né? Me ajudem, né, que eu também vou colaborar. Então, não é um projeto que consta no município simplesmente. Ele é um projeto costurado a várias mãos, né? E nessa hora a gente precisa trazer todo o conhecimento possível, compreender um pouco do jeito local, né? A história da cidade, o jeitão do município, para poder realmente divulgar isso, fazer com que o projeto tenha essa característica local, né? E que atenda aos anseios de todos. Então, não é fácil. Não, com certeza. E esse projeto, ele já nasceu grande. Quando vocês levaram a proposta para os empresários, vocês já tinham ideia, um esboço de como seria, ou ele começou a crescer? Os empresários também sentiram o gosto e começaram a dar palpites, né, positivos, vamos lá. Como é que foi isso daí? Nós tínhamos a história da Casa de Cultura Cora Coralina, que estava em pleno vapor, vamos dizer assim, certo, de se desenvolvendo. Nós já tínhamos, na época, mais de 400 alunos cursando várias modalidades da parte cultural, e com isso, evidentemente, a gente foi vendo que o poder público estava abraçando esse pedido dos empresários, né? E a dia a dia está se ampliando esse interesse, do qual a ideia que nós tínhamos dos empresários não era somente cuidar da Casa de Cultura de Araçariguama, Cora e Coralina. Nós queremos abranger que nas instalações, no auditório que foi projetado, certo, em 480 lugares, seja utilizado para outras finalidades educacionais e culturais da cidade. Então serão cursos abrangentes a vários setores, vários segmentos de trabalho, e que poderá ser utilizado pelo SESI, pelo SENAI, pelo SENAC. E você já tem uma área, você já sabe a localização, onde é que vai acontecer essa... Já foi desenvolvido, a prefeitura cedeu uma área, nós tivemos o auxílio de 2 empresários de Araçariguama, o Pedro Telec e o Marcos da Sistemac, fizeram um projeto gratuito para a prefeitura, um projeto surpreendentemente maravilhoso, e isso está caminhando. Essa área, ela foi doada? Ela foi doada pela prefeitura, então, teve uma lei aprovada? Aprovada pelos vereadores, que muito contribuíram nesse sentido para a oficialização, sim, da área para esse fim, né? E o prefeito tem recebido essa agregação da Câmara, colaborando local, nesse sentido aonde também. O senhor tem ideia de o endereço, aonde que é essa área? Ela fica na Rua Leopoldo da Silva, como que vai para a antiga prédio da prefeitura. Sim, sim. Jardim Bela Vista. Bela Vista. A gente tem aqui algumas imagens do projeto, se eu vou pedir para o Igor colocar aqui para a gente dar uma olhada. Foi a Telec, né? A Telec quem fez. Executou. E você, Igor, dá uma seguradinha na imagem, faz favor. Isso. Aí, onde está sendo projetado, é o último andar do Igor, auditório. Dá para dar uma segurada aí, faz favor? Só para a gente ver aí. Tem anexo também uma sala da Biblioteca Municipal, que vai ser atendido constantemente.
e temos vários andares, do qual temos também Pode a parte passar, administrativa, etc. Igor. Aí mostra o Por favor. perfil do terreno. O terreno é muito acidentado. Para isso, o Pedro colocou uma coluna de 1, 2, 3, 4 andares. No último andar, o auditório, projetando na rua de cima, lá no loteamento. Ficou um vão para que aproveitasse um terreno quase que impraticável de fazer um projeto desse, mas o Marcos e o Pedro conseguiram, dentro da sua experiência, fazer um maravilhoso projeto. A informação que eu tenho aqui é que a área construída total aí do centro vai ser de 3 mil metros quadrados aproximadamente. Já do projeto dá 3.200 metros quadrados. Eu queria complementar, né? Quando você fala se a gente tinha noção da grandiosidade do projeto, Exato. lá no memorando a gente não tinha muita noção. Mas quando a gente começou a resgatar, junto com o secretário de Cultura, os números, então os números que nos foram apresentados e que nós fomos lá conferir, né, Dr. Rubens? Desculpa. Eles nos deram essa grandiosidade, porque na época já estavam sendo atendidos 900 alunos, em 3.200 atividades no mês. Poxa. E uma fila de espera de 1.200. Ou seja, esse espaço tinha que atender pelo menos 2.000 pessoas. Exato. Então, não daria para ser pequeno. Foi aí que a inteligência arquitetônica, né, aproveitou ao máximo esse terreno super acidentado, que ninguém diria que seria viável construir um projeto sustentável e adequado a esse atendimento. E com o auditório que a cidade não tem, né? E que poucas cidades também hoje têm à disposição, né, um centro desse daí, né? Então, eu diria que é um centro cultural e educacional com salas multiuso, né, onde a indústria tem essa possibilidade de agregar todo o serviço do Sistema S, né, SESI, SENAI, SEBRAE, SEST, SENAT, que já estão conosco, mas não tem um espaço de multiuso que logo mais, né, será esse espaço. Então, nós teremos ali a oportunidade de trabalhar a biblioteca, expressão artística, cursos profissionalizantes, palestras, e é um espaço que servirá para o munícipe e terá uma referência regional, sim, porque é um prédio muito imponente. Não, com certeza. E eu queria entender um pouco como é que a indústria... Igor, obrigado pelas imagens agora. Como é que a indústria vai gerar recursos para colocar em prática esse centro cultural? Você falou que seria através da geração de imposto de renda, é isso? Hoje, toda a indústria, né, recolhe os tributos, sim, né? O imposto de renda ele pode ser destinado, uma vez que um projeto desse porte esteja chancelado pelo Ministério da Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura. Então, tem todo um requisito, né, para inscrever esse projeto na plataforma. Hoje é tudo muito transparente, né? Então, essa plataforma ela permite toda a transparência e uma equipe técnica vai analisar o projeto. Uma vez que esteja de acordo, né, com a legislação, as normas, ele será chancelado, ou seja, o Ministério vai dizer está autorizada a captar recursos para este projeto. Então, o proponente, que nós não sabemos ainda quem vai ser, né, tem que ser uma personalidade jurídica, ele vai abrir uma conta bancária onde essa destinação fiscal vai ser colocada.
Então haverá, é um projeto muito transparente, porque ninguém mexe no recurso daquela conta, né, se não estiver dentro do projeto minimamente detalhado, Sim, né, desde fundação, construção, tem várias etapas. Então, um projeto bastante grande, mas que a própria lei, né, e a comissão que está por trás, ela vai aprovando periodicamente. Então, ela faz a análise da prestação de contas e libera, olha, né, está aprovada essa etapa, usou direitinho o recurso, continua captando, tanto que ela só permite que a gente comece a captar o recurso após um percentual já na conta. E é muito transparente, então nós fizemos questão de divulgar, de ter a participação dos membros do Conselho Municipal, né? E nós queremos dar conhecimento à comunidade da grandiosidade desse projeto. Eu acho que é fundamental que as mães, os alunos, toda a comunidade possa opinar, né? Então, já tem a opinião do empresário, já tem a opinião dos conselheiros, de profissionais que vão trabalhar na área. A própria equipe, né, que hoje atua na Secretaria de Cultura, os professores, eles já opinaram no projeto. Então, ele está atendendo a tudo que foi solicitado. E ele é realmente grande, porque ele vai atender uma demanda fixa de 2.000 alunos, né, por mês, em diversas atividades. É um sonho e tanto, hein? E vocês têm ideia de custo? Quanto é que vai custar uma obra dessa? Então, a parte de obra está estimada, né? A gente tem esse pré-projeto, que está estimado em mais ou menos 23 milhões. Não é um valor tão vultuoso, porque esse recurso de imposto de renda, ele não precisa ser só de indústrias de Araçariguama, ele é federal. Então, se você, André, conhecer um empresário cuja empresa esteja em lucro real, ele tem imposto a pagar, você pode mostrar o projeto e ele abraçar o projeto e falar, não, eu vou destinar para esse projeto, porque eu tenho lá o meu amigo que está em Araçariguama e ele vai cuidar, vai olhar, né? Ele é um projeto real. Isso dá toda a transparência. Então, qualquer empresário, né, cuja indústria esteja nessa modalidade contábil, que é o lucro real, poderá destinar. Tanto que a Receita Federal, ela conta com um programa que chama Educação Fiscal, onde ela tem cartilhas que ajudam a explicar tanto para o empresário quanto para o seu contador que o leão não morde, que pode destinar, que não vai haver perseguição nenhuma, porque hoje o leão é manso nesse sentido. O leão é muito, né, bonzinho nesse sentido, e ele os mecanismos, né, de tecnologia hoje permite a transparência muito maior do que anteriormente. Agora, nós chegamos num momento de grande impasse, porque nós não temos o proponente jurídico. Isso que eu ia começar a perguntar daqui a pouco. Só para voltar um pouco no projeto, o projeto vocês vão entregar só o imóvel em si, a construção em si, ou vai estar todo mobiliado, equipado? Como é que vai estar isso daí? A ideia qual é? É só a construção ou a ideia é deixar pronto para funcionar? A ideia é que esse grande projeto, ele tem várias etapas, né? Nós estamos falando aqui de uma etapa de construção. E depois teremos outros projetos, talvez paralelos, né, de projeto para aquisição da mobília, toda a montagem do auditório, tem a parte de som, de camarim, né, de poltronas, e todos os instrumentos que as aulas, né, necessitam. Hoje já existe uma contrapartida muito forte do município. Tem um time de professores, então há uma folha de pagamento mensal, né? Então o terreno também é uma contrapartida do município, porque ele era uma área institucional, foi valorada, tudo certinho, né? Então essa é a contrapartida do município. Ou seja,
Depois a gente vem com... São vários projetos, né? Vamos montar a sala de música. Vamos ver o que já temos, o que precisamos, e vai ser um outro projeto. Certo. Então, nessa fase, até o professor pode ser um proponente. Mas, para a obra, a gente precisa de um proponente, né, do município. Uma vez o prédio construído, levantado, ele vai incorporar para o município, ou vai ser uma coisa à parte? Vai ter uma... Não, ou ele vai ser um prédio municipal? Ele é um prédio municipal. O terreno é do município, né? A lei ela só diz que naquele terreno será construído um centro cultural. Então a lei garante isso e dá uma transparência para o empresário, porque ele sabe que se ele destinar, tem endereço e projeto certo, né? Por isso foi uma das exigências no início. Agora, toda essa construção, todo esse patrimônio, ele é da prefeitura. É da prefeitura. Nenhum mesmo empresário que tenha sido com dinheiro da destinação fiscal, ele é todo incorporado ao patrimônio público. Muito bom. Puxa vida. Né? Então, não há... ele é totalmente transparente. A prefeitura ela vai... Né, a área é dela, o prédio será dela, a gestão será deles. Porém, a gestão se torna mais complexa. Então, há uma preocupação também do empresário em que tem uma equipe técnica à altura dessa gestão, né? Para que os projetos eles são vivos, eles precisam estar permanentemente, anualmente, sendo realizados, chancelados e ter uma continuidade. Certo. Então, pelo que a gente percebe, aquele seu sonho inicial começou a tomar forma, avançou muito, até que, em relação aos anos que o senhor ficou aí batendo na porta e não encontrando resposta, mas ainda tem muito desafio, né? Porque parece que avançou muito, mas, na verdade, tem muita coisa ainda pendente. Sim. Hoje, né, o prefeito solicitou novamente que a gente apresentasse uma alternativa desse proponente. E foi feito um estudo, né, foi entregue à prefeitura no ano passado, né, Dr. Rubens, em forma de processo administrativo, dizendo da possibilidade de se criar uma autarquia municipal cultural. Certo. Tá? E assim, legalmente é possível. Então esse processo está em análise no jurídico e a gente tem assim a pretensão de que haja um olhar positivo, né, para que se crie essa autarquia e ela então será a proponente do projeto, a gestora. E tudo continua dentro do município, mas com essa liberalidade mais voltada à cultura, a cuidar desse patrimônio que requer realmente uma administração, uma gestão bem profissional. Então, o próximo passo para que haja essa continuidade é montar essa autarquia. Sim, fundamental que o prefeito encaminhe esse projeto de lei para a Câmara Municipal, que seja aprovado. E vocês já conversaram com eles? Já passaram para eles? Já conversamos. Já está no jurídico. Tanto o prefeito manifestou bastante interesse em que aconteça, apenas está no processo de cuidados jurídicos necessários, né? Mas essa autarquia já nasceria com essa área, né? Com esse patrimônio. Sim. E o projeto e tudo que já está acontecendo, sendo valorado como contrapartida. Muito bem. E o senhor, como é que o senhor vê esse momento desse seu sonho, desse projeto que tá caminhando aí para se tornar realidade? Eu sinto assim uma felicidade muito grande. Por quê? Porque a gente encontra uma colaboração muito grande do legislativo e do executivo. Nós temos as pessoas hoje voltadas a esse projeto com ansiedade de que a coisa aconteça. Nós temos a presidência da Câmara e os vereadores
empenhados, esperando esse projeto vir para eles analisarem e aprovar e dar caminho rápido nos acontecimentos. Então, a gente sente que o poder, tanto do executivo como do legislativo, estão abraçando a causa para o bem de Araçariguama. E o senhor sente isso na comunidade? O senhor já percebeu isso? Alguém já se manifestou que tem conhecimento desse projeto? Olha, o grupo das indústrias de Araçariguama, eles não tem divulgado o nosso trabalho, né, Nancy? Deveria ser mais bem divulgado, mas nós não achamos momento de divulgar, porque eu já sinto nas pessoas que participam da vida das crianças e dos jovens que utilizam da Casa de Cultura. Se um dia você, na apresentação do final de ano da Casa de Cultura, você, por exemplo, não ficar olhando só o que está sendo apresentado, olhar para trás, para a plateia, e ver o sorriso das crianças e das mães, dos pais, vendo aquela felicidade de uma apresentação maravilhosa. É um trabalho muito bonito, né, que acontece. É um trabalho surpreendentemente maravilhoso. Isso mesmo. E isso já é um estímulo, né, para continuar. Exatamente. E eu acho que isso também reflete nos próprios empresários que sentem essa energia positiva, né? Sim, com certeza. Todas as pessoas com quem a gente tem a oportunidade de falar sobre o projeto, elas só dizem que querem apoiar. O que eu percebo, né, é que a gente precisa dar realmente mais conhecimento sobre esse projeto, trazer essa energia da comunidade para dentro do projeto, né? Porque cria uma expectativa, né? Sim. Puxa vida, ter um local desse com um palco lá que o senhor falou, né? Mais de 100 auditório. um auditório com mais... Quase não, 500 só o palco lugares. É mais de 100 metros, né? Quadrados. Isso. 500 lugares, puxa vida, é uma coisa... Não, e é merecedor, né? Eu acho que toda essa energia dos jovens, das famílias, merece um espaço desse, né? E a gente vendo vida ali, né? Aulas, cursos profissionalizantes. E a indústria, ela tem todo o interesse nessa educação abrangente, porque ela quer essa mão de obra. Certo. Né? E quer e precisa. Então, não há nada com segundas intenções. É verdadeiro o investimento, essa destinação fiscal e, por que não, doações espontâneas poderão acontecer ao longo do projeto. Agora, para que tudo isso se materialize e tenha transparência, é preciso seriedade na gestão. Certo. Né? Dessa autarquia, se for o caso, né? Então a gente, com o nosso humilde conhecimento e colaboração, nós queremos ajudar a montar esse quebra-cabeça e fazer esses sonhos se tornar realidade. Então a nossa colaboração vem dessa forma, né? E estamos aí para somar com o poder público, com os empresários. Hoje, se não houver aí essa formatação, essa criação dessa autarquia, o projeto para. Então, eu não sei quem será o proponente, né? Aí é difícil a gente ter uma outra instituição que aceite abraçar a causa, até porque esse é um projeto do município. E essa decisão tem que ser exclusiva da prefeitura? Então, existem alguns caminhos onde se considera as manifestações públicas, né, da comunidade, mas eu não acredito que será necessário. Eu acredito que haverá um entendimento sobre essa alternativa legal, porque, por exemplo, o Teatro São Paulo, que muitos conhecem, né, é uma autarquia cultural. Tem muitos outros casos, né? Então, eu acredito que a lei, o decreto-lei que permite, ele é de 1967. Então, nós não estamos falando de uma legislação tão nova, recente que né? precise, certo? Então, a gente procurou, dentro do nosso humilde conhecimento, né, levar todos esses elementos para o departamento jurídico e acreditamos que eles farão uma boa análise e juntos a gente vai achar uma alternativa para materializar. Nem sempre
a solução que foi dada para um lugar é a mesma para o outro. Certo. Eu acho que a gente também precisa ousar, né, de ter a nossa solução, a solução que Araçariguama vai dar para a necessidade dela, para atender essa demanda reprimida. Então, tem aquele ditado que diz, né? Como é que é? Nem tudo a gente pode copiar o que já deu certo. Sim. Mas a gente pode fazer os ajustes, Claro, né? Tem vai modelando toda a conforme. característica. Então, eu acredito que essa reflexão técnica, com mais participação, ajuda a encontrar caminhos positivos. Eu sei que é um ano de eleições, né? Um ano que deixa as pessoas bastante preocupados, inclusive os empresários, porque tem essa conotação política partidária? Não tem. Né? A gente está nesse projeto, como diz o Dr. Rubens, sonhando há mais de 20 anos. Ele falou 15, mas eu vou dizer que tem mais de 20. É que ele quer ficar mais novo. Né? E a gente está aqui acompanhando isso. Não é um projeto de ano de eleição. Certo. É um projeto para a comunidade. Não é para mim, não é para ele. Né? É para essas mães, essas crianças, esse público aqui. Que não é só jovem, tem idosos fazendo aulas de balé, tem muita coisa lá que a gente foi ver com os próprios olhos. A gente sentiu, né, na pele aquela energia boa dos alunos, dos professores. Há um compromisso enorme. Sim, a gente percebe, os trabalhos de final de ano são muito bonitos, né? Dignos de TV, né? Sim, então, eu acho que esse projeto não é ousado. Ele é do tamanho que Araçariguama merece. E por isso a gente faz questão de doar nosso tempo e de dizer que precisamos divulgar mais. Eu, por mim, fazia um lançamento da Pedra Fundamental, chamava todas as mães, os vereadores. É porque você integra a comunidade nessa briga, né? Não é uma festa política, é uma festa, é um sonho conjunto. Seu sonho junto, ele fica mais forte, ele vibra melhor. Né? Fazia um outdoor bonito porque o projeto já nasceu, ele já existe. Nós só precisamos seguir os passos. E eu diria que passos importantes foram dados, né? Agora a gente continua aqui com saúde, firme na luta. Vocês têm assim uma expectativa? Se demorar muito uma resposta da prefeitura, a gente pode partir para um plano B. Vocês têm esse plano B? Então, a gente tem uma promessa aí de que esse projeto de lei vai para a Câmara Municipal já nas primeiras sessões do ano. Puxa vida. Né? Porque a gente já apresentou assim bem detalhado. Não dá para ter certeza, porque os trâmites às vezes não são tão rápidos quanto a gente quer, né? Mas eu acredito que a paciência, né, a vontade de querer é tão grande que em mais 3 meses aí a gente já tem um proponente e já podemos começar a subir esse projeto na plataforma, tá? Eu gostaria também de acrescentar que depois nós vamos inscrevê-lo no PROAC, que é a parte estadual da cultura, então ele também poderá concorrer a recurso de ICMS, né, estadual, e também em editais privados. Então o projeto também, não talvez ele total, mas fracionado, ele também poderá concorrer a editais privados. Entendi. Então, eu diria, e volto a falar, o recurso ele existe, mas entre o recurso, né, tem a legislação, tem os editais, tem as regras que a gente precisa cumprir para que não haja complicação para nenhuma das partes envolvidas. Então, fica aqui a expectativa para que a Prefeitura envie o mais breve possível esse projeto de lei para a Câmara e que eu tenho certeza que a Câmara, como ela vem trabalhando a favor do município, vem realizando essa doação diária, né, que também faz parte do projeto, então acredito também que não vai ter nenhum problema e a gente torce muito para isso. Com certeza, e a gente agradece muito, né, o espaço, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo isso e mostrar mesmo, a gente quer mostrar o projeto, porque ficou muito bacana, né? Ele atende aos requisitos
sustentáveis, de economia de energia, de aproveitamento de água, de chuva. Ele está muito legal. Está muito atualizado com todas Isso, então não haverá nenhum empresário que vai se opor a destinar recurso e talvez até doar, por que não, né? Recurso para fazer com que esse sonho se torne realidade. E pensando um pouco na parte política, o político pode ser que não corte a fita da inauguração do centro, mas tem lá a participação dele na aprovação do projeto, no que é fundamental. Que também é uma participação que soma pontos politicamente, né, para quem pensa aí apenas em política, né? Eu acho que é uma oportunidade importante que não só o empresariado, como o senhor como cidadão, você como empresário, mas o político também é uma oportunidade boa para dar uma resposta positiva para a cidade, né? Com certeza, eu acho que é importante que o executivo e o legislativo, né, esses políticos que atuam no município, eles aprendam, né, a trabalhar projetos de médio e longo prazo, certo, de continuidade e não de interrupção a cada troca de mandato. Eu acho que isso é o que a comunidade precisa defender. Coisas boas tem que continuar, não importa quem é o gestor. E time que está ganhando não se mexe, não é? Não tem esse ditado? Então, fazemos votos, né, de que os políticos, independentemente de eleição e seja lá quem estiver nos cargos, tenham essa reflexão sobre a importância dessa continuidade e da transparência que um projeto desse deve ter, né, para garantir a aliança entre empresas e poder público, dentro de um case que não vai usar o orçamento público, vai agregar um recurso para o município, que até então nunca foi usado. É difícil? É complexo? Mas não é impossível. Não é impossível. E está provando isso, né? Estamos seguindo aí, né? Então é isso, estamos aí com a nossa humilde colaboração, esperando que cada um da comunidade que possa contribuir venha com a gente, que estamos de coração aberto. Bacana. Doutor Rubens, só para a gente encerrar, queria que o senhor desse aí uma mensagem, deixasse aqui para a gente uma mensagem desse momento seu em Araçariguama, que está tendo, com certeza está sendo mais uma conquista sua aí. Bom, para me dar uma mensagem à minha comunidade, ela deveria ser muito extensa. Eu tenho que muito agradecer as pessoas que desde a minha infância eu convivi, passei momentos muito agradáveis na minha vida. O mais importante é que na minha idade a gente quer começar a colher os frutos do que a gente fez na vida. E um dos frutos é que eu quero que Araçariguama seja uma cidade onde exista uma coordenância e uma aproximação de todos os seres que aqui vivem. Que possa existir a harmonia, que é a palavra mais importante hoje que nós devemos utilizar em nossa comunidade. O restante, eu tenho plena certeza que os cidadãos de Araçariguama vão vencer nos nossos ideais. Então, é mais uma missão que não eu que vou fazer. Somos todos nós, munícipes, com a ajuda de muitas pessoas como a Nancy e os empresários que aqui estão, para tornar Araçariguama uma cidade mais digna de poder se viver cada dia mais feliz.
Essa é a minha mensagem. Muito bem, bastante emocionado, bonito de ver. E Nancy, obrigado pela presença, pela participação e por poder explicar para a gente todo esse processo, né? E torcer para que ele dê andamento e a gente consiga haver a próxima etapa aí, né, da construção do Centro Cultural. Com certeza. Queria deixar aqui o nosso agradecimento, né, a você, André, que é um apoiador das nossas notícias, né? E também ao Dr. Rubens, porque ele não passa um dia sem me ligar, ele não passa um dia sem me animar no cumprimento dessa missão. Então, eu faço todo o esforço que for necessário para ajudar esse projeto, porque ele é a pessoa que eu estimo muito, já conheço há muitos anos e sei que é de coração. Então, muitos colaboradores vão aparecer ao longo desse projeto, eu não tenho a menor dúvida. Então, é isso, Dr. Rubens. Muito obrigada pela sua persistência. O senhor é um exemplo para mim. Obrigado. Obrigada. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Papo na Redação e espero que você tenha gostado dessa entrevista que marca um momento bastante importante, né, na história da cidade, né? Para a gente que tem acompanhado o município desde a sua emancipação, já há 32 anos, a construção desse complexo, desse centro cultural, ele vai além do que é um prédio físico ou do que é um espaço para a realização da cultura, da educação. Ele mostra uma união importante que a gente não viu até hoje, que é o cidadão com a iniciativa privada e com o poder público. É um tripé que a gente vê que está crescendo e está possibilitando conquistas para todos. Então, agradeço muito a presença de vocês e a oportunidade da gente poder estar tendo esse bate-papo e falando sobre coisas positivas para Araçariguama. Até a próxima. Obrigado.